Em destaque no Panorama CBN. Polícia Federal investiga se dinheiro de Daniel Vorcaro financiou permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em nova operação, pai do dono do Master é preso por esquema de Vorcaro que incluía policiais federais, milicianos e operadores do jogo do bicho. Presidente Lula diz que caso de Flávio é de polícia e Tarcísio defende transparência do aliado. Operação na fábrica da IP foi provocada por denúncia da dona da marca Omo. E CBF renova contrato com Carlo Ancelotti até a Copa de 2030. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do Panorama CBN de quinta-feira, 14 de maio de 2026. Bora lá! A Polícia Federal deflagrou nessa quinta a sexta fase da Operação Compliance Zero. Essa ação saiu para cumprir 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o principal alvo é o empresário Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Henrique foi preso em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, e levado para a sede da corporação na capital mineira. Ele era o presidente da Multipar. Segundo o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a empresa movimentou mais de R$1 bilhão entre 2020 e 2025 em contas ligadas ao filho. De acordo com o despacho do ministro André Mendonça, a organização era dividida em 2 núcleos. O primeiro, chamado de A Turma, cuidava de ameaças físicas e de conseguir dados sigilosos. No Rio de Janeiro, esse grupo era formado por policiais, milicianos e operadores do bicho, e era liderado por Manuel Mendes Rodrigues, descrito como empresário do jogo. Ele foi preso. A Polícia Federal identificou que o grupo recebia ordens diretas para, entre aspas, ir para cima de desafetos. Em um dos episódios, em junho de 2024, eles ameaçaram o comandante de um barco de Vorcaro e um ex-chefe de cozinha desafeto do banqueiro em um hotel em Angra dos Reis. A PF citou o relato de uma testemunha que contou ter sido ameaçada de morte por um grupo de 7 homens, um deles identificado como Manuel, amigo de Vorcaro que mexia com o jogo do bicho. O segundo núcleo, batizado de Os Meninos, era formado por hackers. De acordo com a coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, o líder desse grupo, Davi Henrique Alves, recebia cerca de R$35 mil por mês. Ele é considerado foragido. Um subordinado dele, Vitor Lima Sedlmeier, também não foi encontrado e estaria fora do país, segundo o Valor Econômico. Rodrigo Pimenta Campos, do Grupo Tecnológico, foi preso. No total, esse grupo recebia R$75 mil por mês para fazer ataques cibernéticos, derrubar perfis em redes sociais e fazer monitoramento digital. O ministro André Mendonça determinou o bloqueio de bens e o afastamento de policiais federais. A delegada da PF, Valéria Vieira Pereira da Silva, foi alvo de mandado de busca e apreensão, e o marido dela, o agente aposentado Francisco José Pereira da Silva, foi preso. Os dois são de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o agente da ativa Anderson Vander da Silva Lima, preso na operação, e o aposentado Sebastião Monteiro Júnior, considerado foragido, também são investigados. A Polícia Federal detalha que o grupo usava os policiais para acessar o sistema interno da corporação e obter informações sobre inquéritos que envolviam a família Vorcaro. Essa investigação mostra que Henrique Vorcaro financiava esses grupos e continuou pagando os operadores mesmo depois do início das investigações. Em mensagens de janeiro deste ano, o escrivão aposentado da PF Marilson Roseno da Silva, apontado como líder da turma, cobrou pagamentos mensais atrasados a Henrique, dizendo que não queria ser deixado à deriva. Henrique respondeu que enviaria R$400 mil e Marilson respondeu que o ideal seriam R$800 mil. Marilson foi preso em março e teve agora a transferência para um presídio federal autorizada. A PF coletou provas da atuação do grupo A Turma a partir do material apreendido com o Luiz Felipe Mourão, apelidado de Sicário, que era o responsável por operacionalizar as ações desse núcleo. Ele tentou se matar depois de ser preso em março e morreu no hospital 2 dias depois. Logo depois de ser preso, Sicário ligou para a mãe e para a irmã, orientando que elas procurassem Henrique Vorcaro em busca de ajuda e orientação. A PF também identificou que o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, que já tinha sido preso, era responsável por pagamentos ao grupo. Zettel também financiou as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.
A defesa de Henrique Vorcaro, representada pelo advogado Eugênio Pacelli, afirma que a prisão é desnecessária e que a operação se baseia em fatos que ainda não tiveram a legalidade comprovada. O advogado Bruno Correia Lemos, que defende os servidores da PF, nega que eles tenham acessado dados sigilosos. Ele argumenta que quem não está cadastrado na investigação não consegue ver o inquérito. Os investigados podem responder por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e invasão de dispositivos informáticos. A operação ganhou repercussão política porque o pai de Daniel Vorcaro doou R$1 milhão ao Partido Novo em 2022 durante a campanha de reeleição de Romeu Zema ao governo de Minas Gerais. A informação foi até compartilhada agora pelo senador Flávio Bolsonaro, que no dia anterior tinha sido criticado por Zema por ter pedido dinheiro para Vorcaro. Em nota, a assessoria de Zema informou que o repasse foi legal, transparente e feito em um período em que não havia suspeitas contra os Vorcaro. E o Flávio? Como você ouviu no último episódio, o senador Flávio Bolsonaro cobrou Daniel Vorcaro o pagamento de milhões de reais, segundo ele, para custear o filme Dark Horse, sobre o pai dele, Jair Bolsonaro. Eram 24 milhões de dólares, dos quais pelo menos 10,6 milhões foram pagos. Agora a Polícia Federal quer saber para onde foi esse dinheiro, porque apesar da alegação de Flávio Bolsonaro, o ex-secretário de Cultura e produtor executivo do filme, Mário Frias, também deputado, e a produtora do filme, Go Up Entertainment, contradisseram Flávio e afirmaram que a produção não recebeu nenhum centavo de Vorcaro. Então a PF está investigando se o dinheiro foi, na verdade, usado para pagar despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os 10,6 milhões de dólares efetivamente pagos foram transferidos para um fundo sediado no Texas e que tem um advogado de Eduardo Bolsonaro como representante legal. A suspeita é de que o financiamento do filme serviu apenas como justificativa para a remessa de valores para o exterior. O vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, do PT, acionou a Polícia Federal e pede ajuda do FBI para rastrear o dinheiro. Paulo Calixto era o sócio administrador. Paulo Calixto é o advogado do Eduardo Bolsonaro. Esse dinheiro, na nossa avaliação, foi para ajudar na manutenção do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e fazer aquela campanha contra o Brasil, pedindo tarifas, pedindo sanções. É tudo muito grave. Outro indício é o valor, a quantia prometida por Daniel Vorcaro para o filme de 24 milhões de dólares, que na época equivalia a 134 milhões de reais. Isso supera o orçamento de 15 dos últimos 20 vencedores do Oscar. Estão nessa lista produções como A Nora, que custou 6 milhões de dólares, e o premiado Parasita, feito com pouco mais de 11 milhões de dólares. Só perde aí o Dark Horse para Uma Batalha Após a Outra, Oppenheimer, Argo, Onde os Fracos Não Têm Vez e Os Infiltrados. Será que vai levar o Oscar? E tem mais, novos detalhes do relatório do COAF divulgados pelo jornal O Globo ligam a empresa que supostamente financiou o filme a esquemas criminosos de grande escala. Essa empresa é a Entre Investimentos, que foi o caminho usado por Daniel Vorcaro para enviar 2 milhões de dólares para o exterior. E essa mesma empresa enviou 139 milhões de reais para empresas investigadas pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Segundo o relatório do COAF, os repasses foram para firmas ligadas a fraudes no setor de combustíveis e ao PCC. Tem também registros de transferências para uma empresa de pagamentos que entrou na mira da PF numa operação que apura a lavagem de dinheiro do tráfico internacional envolvendo a máfia italiana 'Ndrangheta. O COAF classificou as movimentações como suspeitas e acredita que a Entre Investimentos funcionava como uma conta de passagem, usada para movimentar recursos de forma a esconder a origem e o destino final do dinheiro. Sobre essas suspeitas, o grupo Entre enviou uma nota oficial dizendo que realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro. Aí nessa quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro viajaria para agendas no Rio de Janeiro, mas decidiu ficar em Brasília. As mensagens reveladas pelo Intercept Brasil abriram uma crise no núcleo da oposição e da pré-campanha à presidência. O clima entre os aliados é de alvoroço e falta de orientação. Parlamentares da direita do Rio de Janeiro e do PL Nacional se dizem surpresos com a proximidade entre o senador e o banqueiro. O problema é que o senador tinha dito meses atrás que nunca tinha se encontrado ou recebido valores do empresário. A base governista aproveita. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, classificou como ensurdecedor o silêncio de nomes como o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Novo.
Integrantes do governo ouvidos pela reportagem da CBN definem o impacto como uma bomba que pode desconstruir o discurso do parlamentar. Um congressista chegou a dizer que o caso implica toda a família e pode atrapalhar até uma eventual candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente Lula, durante um evento em Camaçari, na Bahia, quando terminava o discurso, deu essa declaração, quando foi questionado pela imprensa sobre a relação entre Flávio e Vorcaro. Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. Mais cedo, o presidente não citou nomes, mas disse que a verdade tarda, mas não falha. E mesmo com o desgaste, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa da transparência do aliado. No dia da divulgação das mensagens, Tarcísio se recusou a falar sobre o assunto com os jornalistas. Aí, no dia seguinte, admitiu preocupação, mas disse que o áudio não deve afetar a pré-candidatura de Flávio. Olha, é uma questão que preocupa, que precisa ser esclarecida. Por quê? Hoje, esse escândalo do Master está no centro das atenções de todos os brasileiros. O brasileiro não tolera mais a corrupção, o brasileiro está cansado. O Flávio imediatamente procurou dar todos os esclarecimentos, entrou em campo, falou do que se tratava, e eu acho que ele precisa continuar dando esclarecimentos à medida que as perguntas forem aparecendo, que é fundamental que todo mundo tenha segurança na relação ou no que aconteceu e ele possa continuar fazendo o que ele fez ontem. Deu a cara a tapa, foi lá, falou, se pronunciou e procurou explicar o que aconteceu. Apesar dessa fala pública, a CBN apurou que Tarcísio ficou surpreso com a relação direta entre o senador e Daniel Vorcaro. Uma ala do PL em São Paulo já admite que, se novas revelações da Polícia Federal surgirem, uma alternativa para a candidatura presidencial pode entrar em pauta. Por enquanto, o PL tenta evitar que o escândalo atrapalhe a disputa local no Rio de Janeiro também, onde o partido trabalha o nome de Douglas Ruas para o governo do estado. E depois de 3 dias seguidos de queda, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,72% aos 178.365 pontos. O dólar comercial caiu 0,45%, cotado a R$ 4,98. O euro vale R$ 5,81, com baixa de 0,77%. O governo federal anunciou as regras para quem pretende usar o fundo de garantia para limpar o nome. A partir do dia 25 de maio, você vai poder usar o saldo do FGTS para pagar dívidas no novo Desenrola Brasil. Aí depois do dia 25, os bancos têm 30 dias para fechar o contrato com a Caixa, que repassa o dinheiro direto para a instituição para a qual você está devendo. O limite de uso é de 20% do saldo ou até R$1.000, vale o que for maior. Um dia depois, em 26 de maio, o governo libera o saque aniversário complementar para quem foi demitido sem justa causa entre 2020 e 2025. O depósito é automático no aplicativo do FGTS. A Caixa trabalha agora nos testes finais do sistema para evitar falhas na integração com os bancos privados. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda as regras para funcionários de estatais que atingem 75 anos. Hoje, pela reforma da Previdência de 2019, o trabalhador é obrigado a se aposentar e deixar o cargo nessa idade. O novo texto abre uma exceção. Quem atua em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico vai poder continuar na ativa. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, para atender pesquisadores da Embrapa. Mas o plenário ampliou o benefício para todas as empresas públicas. Agora o projeto segue para o Senado. E o Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade a lei de 2023 que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Os 10 ministros acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, rejeitando ações da Confederação Nacional da Indústria e do Partido Novo que questionavam a transparência de dados das empresas. Moraes destacou que a diferença de remuneração é uma discriminação de gênero flagrante. A ministra Carmen Lúcia reforçou que a igualdade não pode ficar só no papel. Agora, empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a publicar relatórios de transparência sob risco de multa. Se houver disparidade, o negócio vai ter de apresentar um plano de metas para corrigir os salários. O
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou o segundo dia de visitas a Pequim com o anúncio de um acordo estratégico. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Trump afirmou que recebeu garantias do presidente chinês Xi Jinping de que a China não vai fornecer equipamentos militares ao Irã. A promessa é vista como um passo importante para isolar o governo de Teherã, que mantém o bloqueio ao Estreito de Hormuz desde março. Sobre a crise na via marítima, Trump disse que o presidente da China defendeu a reabertura do canal, já que os chineses dependem do petróleo da região. Mas apesar do clima amistoso no banquete de Estado, onde Trump chamou Xi Jinping de amigo, a tensão sobre Taiwan persistiu nos bastidores. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou que o governo entende a sensibilidade do tema para Pequim, que considera a ilha parte de seu território. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que seria um erro terrível se a China tentasse tomar Taiwan à força e que a posição de Washington sobre a ilha não mudou. Xi Jinping avisou que qualquer erro sobre a autonomia de Taiwan pode levar a um conflito direto entre as duas potências. Antes de partir, Trump convidou o presidente chinês para uma visita oficial à Casa Branca em 24 de setembro. De volta ao Brasil, uma força-tarefa fez uma das maiores operações do ano contra a fraude fiscal em São Paulo. A Operação Refugo mira um esquema no setor de plásticos que causou um prejuízo de 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Mais de 530 policiais saíram para tentar cumprir 46 mandados de busca e apreensão em 14 cidades. A força-tarefa reúne o Ministério Público, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do Estado, junto com a Receita Federal. As investigações mostram que 3 grandes grupos empresariais usavam 60 empresas de fachada, só que os nomes não foram divulgados. O esquema funcionava assim: eles emitiam notas fiscais frias para simular vendas que nunca existiram. Com isso, criavam créditos tributários falsos para pagar menos impostos, como o ICMS e o Imposto de Renda. O dinheiro desviado servia para bancar uma vida de luxo. Os envolvidos pagavam pacotes turísticos, vinhos caros e mensalidades em clubes náuticos. Para esconder o patrimônio, eles compravam imóveis e carros de alto padrão em nome de empresas de fachada. Agora o caso IP, a investigação da Anvisa que provocou o recolhimento de lotes de produtos da marca, começou depois de uma denúncia feita pela concorrente Unilever, dona da marca Omo. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo jornal O Globo. A Unilever diz que notificou as autoridades em outubro do ano passado, depois de encontrar a bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do sabão em pó Tixan, que pertence à IP. A bactéria pode causar infecções em pessoas com o sistema imunológico baixo. Em nota, a Unilever disse que fazer testes em produtos de outras marcas é uma prática comum na indústria e que agiu em respeito ao consumidor. Depois da denúncia, a Anvisa fez inspeções que levaram à suspensão de uma linha de produção da IP em Amparo, no interior de São Paulo. O recolhimento atingiu lotes de sabão em pó, detergentes e desinfetantes. Foi confirmada a segunda morte pela explosão durante uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O pintor Francisco Bondemba estava internado com traumatismo craniano no Hospital Regional de Osasco, na Grande São Paulo. O repórter Pedro Fagundes relatou ao vivo na CBN o sofrimento do motorista de aplicativo Gilson Dionísio. Eu conhecia ele praticamente me criou aqui e agora ele faleceu, a gente teve a notícia do óbito dele. Eu me seguro enquanto eu não falo, mas depois que eu falo eu fico nervoso, eu fico com raiva, porque isso não era para ter acontecido, isso foi incompetência, isso foi irregularidade deles para fazer essa merda explodir aqui dentro da casa dele. Eu fui dos primeiros a socorrer ele, dava pra salvar eles. Era pra ter levado ele pro Einstein, não era pra ter levado ele pro Regional de Osasco, não. Eu quero ver se fosse o diretor deles aqui, sim, ia pra o hospital público. A primeira vítima foi o vigilante Alex Sandro Fernandes Nunes, de 49 anos. Um técnico terceirizado da obra relatou à CBN que acredita que a equipe atingiu a rede de gás mesmo respeitando a margem de segurança marcada pela própria Comgás. Segundo ele, o gás vazou por 1 hora e 15 minutos antes da explosão, quando a concessionária informou que tinha fechado a válvula da rede. Morreu na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, o empresário e ex-deputado federal Rubem Medina, aos 83 anos. Ele é irmão de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio. Rubem Medina teve 9 mandatos na Câmara dos Deputados e começou a carreira na antiga TV Rio, fundada pelo pai dele, Abraham Medina.
O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, decretou luto de 3 dias. Rubem Medina deixa 2 irmãos e 4 filhos. E a CBF renovou o contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa de 2030. O italiano, que ganha 10 milhões de euros por ano, tinha o contrato só até a Copa desse ano. E agora Carlo Ancelotti se torna o primeiro técnico a disputar uma Copa do Mundo já com o contrato renovado para a próxima. Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto entendi melhor o que o futebol significa para esse país. Há um ano estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais vitória, mais tempo, mais trabalho. Em 10 jogos pela seleção, Ancelotti soma 5 vitórias. O treinador tem 66 anos, divulga a lista para a Copa na próxima segunda-feira. O Brasil estreia dia 13 de junho contra o Marrocos. Falta menos de um mês, hein? E antes de fechar o panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome, de onde você está ouvindo. Maioria dos ouvintes comentando as mensagens de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Rayane Paulo disse: que ironia, um filme causar essa queda. Tem um ouvinte que se identifica como Rede OJ. Ele escreveu que o caso Vorcaro queimou o filme. Joyce Rocha comentou a mudança de versão do senador em pouco tempo, no mesmo dia, e falou: isso que eu chamo de mentira com perna curta. E mais uma mensagem que chegou para mim no Instagram. Bom dia, Leandro, sou fã do podcast Panorama e me tornei sua fã. Parabéns pelo podcast, sou professora, moro em Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Ana Célia da Rosa, um abraço para você, adorei sua mensagem, viu? Panorama está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para ver aí se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Ah, sabe o que já está aí no seu aplicativo também? Mais 2 episódios do podcast PCC O Salve Geral, uma produção da CBN com o jornal O Globo. Agora o podcast investiga como o caos de maio de 2006 chegou ao fim e o que pode explicar a interrupção repentina dos atentados. E a reportagem também conta as trajetórias dos grandes antagonistas da guerra contra o crime organizado. Ouve aí e me diz o que achou, hein? Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Bruno Carvalho e Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.